Abra comigo a sua Bíblia. Quero mandar paz para nossa irmã Jéssica Almeida e Débora Ramos. A paz do Senhor para todas, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 17, versículo de número 20. Mateus 17, o 20. Vamos ler do 19. Livro histórico de Mateus, Bíblia na mão. Mateus capítulo 17. O versículo é o 19 e o 20, que diz assim: Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Olha o que Jesus disse: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Meus irmãos, nós analisamos ao longo dessa série que a fé é um dom que Deus ele nos deu. Na ocasião em que Jesus falou essas palavras aos discípulos, aconteceu algo interessante. O pai de um jovem levou o seu filho aos discípulos de Jesus, porque a criança estava com um problema espiritual, endemoniado. E o pai da criança o pai do jovem levou o jovem, o filho dele, até os discípulos, para que os discípulos pudessem expulsar aquele demônio, resolver aquele problema. E os discípulos, eles não puderam expulsar, eles não puderam resolver aquele problema. E o pai do jovem foi até Jesus, contou a Jesus a situação, e Jesus libertou o jovem. Em seguida, os discípulos perguntaram ao mestre: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus disse a ele: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te daqui para acolá, e assim acontecerá, e nada vos será impossível. Eu quero chamar sua atenção para o que Jesus ele disse, e o que nós podemos aprender com esta palavra. Qual as verdades práticas para nós? O que nós absorvemos? Que lição nós podemos tirar? Que proveito nós podemos tirar dessas palavras do Mestre para nossas vidas? A semente de mostarda, na época de Jesus, era a menor semente da sua época. E aquela semente de mostarda, ela transformava-se, ela crescia em uma árvore
que podia atingir aproximadamente até 3 metros de altura. Observe que a semente era pequena, mas o potencial dela era enorme. Era uma semente que ela poderia atingir uma árvore de mostarda de aproximadamente de 1,20 m a 3 metros de altura. Jesus está falando com pessoas, com seus discípulos que tinham familiaridade com o trabalho agrícola. Jesus está se dirigindo ao seu público, aos seus discípulos, está falando em uma linguagem que ele entende. Amém? Jesus está usando uma linguagem que na época dele, para aquelas pessoas, para os discípulos, era uma mensagem, era uma palavra de fácil entendimento. Nós vemos em outra ocasião Jesus trazendo a parábola do semeador. Nós vemos Jesus trazendo parábolas do trigo, do joio, da ovelha, do bode. Jesus, ele sempre falava muito por parábolas. E ele está usando a figura da semente de mostarda para ilustrar, para mostrar aos discípulos a realidade espiritual. Jesus está se utilizando mais uma vez de uma parábola, usando agora a semente da mostarda. A semente da mostarda, que era na época de Jesus a menor semente entre os grãos que haviam. Mas aquela semente, ela, apesar de ser a menor semente, ela carregava nela um potencial extraordinário, um poder extraordinário de trazer à existência as coisas que não existem. Aquela semente, ela tinha o poder, ela tinha a condição de crescer bastante, de desenvolver-se, de gerar frutos. Que lição nós aprendemos aqui? Do que é que Jesus ele está falando e o que é que nós, eu, você, o que é que nós podemos aprender? Que lições nós podemos absorver para nós? Primeiro, Jesus, ele não está falando de tamanho de fé. Jesus, eu não sei se você já ouviu falar, mas pessoas falam sobre que Jesus disse que se nós tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer ao monte, ergue-te daqui, vai para ali, assim acontecerá. Jesus, ele não está falando de tamanho de fé. Jesus, ele não está falando que se eu e você estiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não fala assim. Ele está falando, se eu, você, se nós tivermos uma fé semelhante a um grão de mostarda, é diferente. Não é uma fé do tamanho do grão de mostarda, mas é uma fé igual à fé da semente da mostarda. Você percebeu a diferença? Você está percebendo a diferença? Não é uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas é uma fé igual à fé da semente da mostarda.
É disso que Jesus está falando. Jesus estava passando, Jesus estava dizendo aos discípulos: se vocês tiverem a fé igual à fé da mostarda, não é se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já ouviu alguém falar assim? Você já ouviu algumas pessoas falarem que se nós tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus, ele não está falando de tamanho de fé. Ele está falando de igualdade de fé. Se você estivermos a fé da mostarda, já muda, né? Vou repetir. Se você tiver a fé da semente da mostarda, direis a este monte: ergue-te daqui para o outro lado, e assim acontecerá, e nada será impossível para você. A pergunta é: qual os montes que está diante de você? Qual a montanha que está diante de você? Qual o tamanho do seu problema? Qual o tamanho da sua prova? Qual é o tamanho da sua dificuldade? Se você tiver uma fé igual à fé da semente da mostarda, você pode dizer ao problema: sai, e ele sai. Seja resolvido e será resolvido. Agora eu quero trazer para você: como é a fé da semente da mostarda? Como deve ser a sua fé? Que fé é esta? É uma fé permissiva. Amém? A fé da mostarda, da semente da mostarda, na linguagem de Jesus, é uma fé permissiva. É uma fé que atrai para a mostarda todo o ingrediente necessário para que ela se desenvolva e cumpra com seu propósito de existência. O que Jesus ele está passando para nós, e o que Deus, através dessa mensagem, ele quer passar para você, é algo muito valioso, é algo muito precioso. Tudo o que a semente de mostarda ela necessita para desenvolver-se, para formar uma árvore, para dar fruto e assim cumprir com seu propósito, ela já tem. Eu vou repetir: tudo o que a semente da mostarda ela precisa para se desenvolver,
para cumprir com seu propósito de existência, ela já tem. Minha irmã Ana Paula, a paz do Senhor. Estava com saudade da senhora. Seja bem-vinda em nome de Jesus. A fé da mostarda é uma fé permissiva. É uma fé onde ela não discute com a natureza. Olhe, a fé, a mostarda, ela vai atrair para ela o agricultor para cuidar dela, o solo, a água, tudo que ela precisa, ela vai atrair para ela. Ela não vai discutir com a natureza. Ela não vai exercer o que muitas das vezes nós exercemos, a resistência. Apesar da mostarda ela ser uma semente pequena, mas ela já tem nela, ela já traz com ela o ingrediente, o necessário para que ela venha desenvolver-se e cumprir com seu propósito de vida. A primeira lição que Jesus está ensinando é esta: você já tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa, você já tem. Tudo o que você precisa, você já tem. Só que você não vê com o olho físico, mas já existe em você. Olha ao seu redor e veja o que é que você precisa. Olha ao seu redor e veja o que é que você necessita. Você já tem. Você só precisa enxergar, não com esse olho. Então, a primeira lição que Jesus está me ensinando e ensinando a você é que se você tiver a fé igual à fé da mostarda, você pode dizer o quê? O que é dizer? Falar. Jesus, ele está falando sobre o poder da palavra. Qual é o seu problema? Use o poder da palavra, mas fale com fé, fale com convicção. Diga que o seu problema já está resolvido. Diga que o problema já está resolvido. Diga que a vitória já é sua. Use a palavra, use o poder da palavra que Deus lhe deu. Aí Jesus disse: olha, se você tiver a fé igual à fé da mostarda, que é uma fé permissiva, é uma fé que não discute com a natureza, é uma fé que atrai para ela tudo o que for necessário para ela desenvolver-se e cumprir com seu propósito de existência. Jesus, ele estava dizendo: seja semelhante à mostarda. Seja igual à mostarda. Você, assim como uma semente de mostarda, você também é uma semente. Assim como a mostarda, você também tem um propósito.
Assim como a semente de mostarda, assim é você. Existe um propósito divino para a sua existência. Existe em você um propósito. Você existe para uma finalidade. Você existe para um cumprimento de uma missão. Você existe por uma razão. O mundo é um jardim. Deus é o agricultor. Você é uma semente que Ele plantou aqui nesta terra. Ele plantou aqui nesta terra. Como é que está a sua vida agora? Como é que está a sua vida nesse exato momento? Como está a sua vida agora? Quais os problemas que você está enfrentando agora? Qual a sua dificuldade de agora, de hoje? Se você permitir, que Deus guie o seu coração, se você permitir que Deus conduza a sua vida, sabe o que vai acontecer? Todos os seus problemas serão resolvidos. O que Jesus está ensinando é, segundo, como resolver os problemas. Como resolver os problemas. Como é que você resolve os problemas? Qual é a montanha de problema que está na sua vida? Jesus, ele está me ensinando, ele está ensinando a mim e a você como é que os problemas devem ser resolvidos. Por que aqui os problemas de muitas pessoas não é resolvido? Porque as pessoas, boa parte das pessoas, elas estão querendo resolver o problema de forma errada. Jesus está dizendo a você que a solução para o problema está dentro de você. A solução para você resolver o seu problema está dentro de você. Não está fora, está dentro. O problema, ele está fora, mas a solução está dentro de você. Você percebe o que Jesus disse? Se tiverdes fé, como o grão de mostarda, direis a este monte, monte, ergue-te para o outro lado, e assim acontecerá, e nada vos será impossível. Jesus, ele estava revelando aos discípulos, a mim e a você, que você tem dentro de você poder. Não interessa, não importa qual é a sua religião,
Eu não falo de religião. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de espiritualidade, de assuntos espirituais e não religioso. No âmbito espiritual, você tem dentro de você poder, uma bomba atômica chamada fé. E é através desta fé que você tem autoridade para mudar a sua realidade. A realidade externa, ela muda quando isso muda. Primeiro, o problema ele é resolvido dentro de nós. Depois, ele se manifesta fora de nós. Você quer resolver um problema? Primeiro você precisa resolver ele dentro, aqui dentro, na sua mente. Na sua mente. A palavra que você fala, ela tem poder. A palavra, ela tem poder. Lembra do que Jesus disse? Por tuas palavras serás justificado e por tua palavra serás condenado. Olha o poder que tem a sua palavra. Mateus capítulo 12, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 37 diz assim: porque por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras serás condenado. Pela sua palavra, pela palavra que sai dos seus lábios, você é justificado ou você é condenado. Quer dizer que o poder está com você. O poder está em você. Se você usar a fé da semente, da mostarda, você pode dizer ao monte, ao problema, à adversidade: ergue-te, sai, está resolvido. Não será resolvido. Não use a palavra no futuro, será. Use no presente. Está, já é. Outra coisa, Jesus ele não diz quando que o monte sairá. Ele só diz que sairá. Ele só diz: se você disser ao monte, ergue-te daqui para o outro lado, assim acontecerá. E nada vos será impossível. Ou seja, persevere. Persevere. Essa fé você já tem. Essa fé você já tem. Você agora só precisa usá-la a seu favor. Quais são os seus problemas?
Qual é o tamanho do monte que está na sua vida? Todos os problemas, ele primeiro é resolvido aqui dentro. Problema se resolve primeiro na mente. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Onde a Bíblia diz que ela passou 12 anos. 12 anos com uma hemorragia. E ela buscava a solução aonde? Nos médicos. Na medicina. Resolveu o problema dela? Não. Ela ia de mal a pior e ela gastou tudo quanto tinha. Por quê? Porque aquela mulher, ela estava tentando resolver um problema de forma errada. Ela estava colocando a atenção no problema. Ao invés de colocar atenção na solução do problema, ela colocava no problema. Ela buscava ajuda no lugar errado. Enquanto a solução estava dentro dela, ela buscava fora. Não é assim? Quando você busca a solução para o seu, eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei em que área da vida você está com problema. Se é saúde, se é no casamento, se é na família, se é no emprego. Eu não sei onde é o seu problema. Mas eu sei de uma coisa, que a solução para o seu problema está dentro de você. Amém? Eu só sei de uma coisa, que a solução para o seu problema, ela não está longe. Ela não está longe. A solução está bem pertinho. Está dentro de você. É você que não para se ouvir. É você que não para ouvir a voz do seu coração, a voz da sua intuição, para lhe guiar, para lhe conduzir. Tudo o que você precisa, você já tem. Vou repetir, tudo o que você precisa, você já tem. Em um âmbito espiritual, você já tem. Mas para que essas coisas se manifestem, você precisa usar a sua fé através da palavra. Olha o que Jesus disse: se você disser, falar, fale. Quando você abre a sua boca para falar, você fala o quê? Palavras positivas ou palavras negativas? Não é para você falar do problema. Não é para você abrir a sua boca e falar do seu problema para um, falar para outro, colocar no Face, colocar no Instagram, colocar no WhatsApp, colocar no status do WhatsApp. Não é assim que se resolve o problema. Você não vai resolver o seu problema fazendo uma propaganda dele para atrair uma autopiedade, para que as pessoas tenham piedade, tenham pena de você. Você está buscando a solução errada. Você está agindo de forma errada.
Não é assim que você resolve o problema. Não é falando desta forma. É falando diferente. Você lembra de Ezequiel? Ezequiel capítulo 37, onde Deus levou o profeta a um vale de ossos sequíssimos. E diz a Bíblia que Deus fez ele andar pelo vale. E Ezequiel disse: era sequíssimo. E disse-me o Senhor: filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? E Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Tu sabes. E Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Tu sabes. Ezequiel, ele não resistiu. Ele disse: Senhor, tu sabes. E Deus disse que Ezequiel, o que foi que Deus disse a Ezequiel? Profetiza. Profetiza, filho do homem. O que é profetizar? É falar. Ou seja, Deus disse a Ezequiel: use o poder da palavra. Ei, o mundo físico, ele é um reflexo do mundo invisível. O mundo material é um reflexo do mundo não material. Você está entendendo? Se você quer mudar o seu problema, você precisa primeiro mudar a sua linguagem. O que você fala, a sua palavra. Para você mudar a sua palavra, você vai ter que mudar, sabe o quê? A sua mente, a sua forma de pensar. E para você mudar a sua forma de pensar, você precisa mudar a programação da sua mente. É uma mudança de mentalidade. Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. O seu problema, ele só vai mudar quando a sua mente mudar. Quando a sua forma de pensar e falar mudar. Aí muda. Amém? Aí muda. Aí a montanha, ela vai se transportar para outro lugar. Aí o problema, ele vai sair da sua vida. A adversidade, ela vai sair. Mas para que ela saia, você precisa mudar. Mudar a mente. O que você pensa dos seus problemas? O que você fala sobre eles? O que você pensa deles? A semente da mostarda, ela tem uma fé permissiva. Ela não discute com a natureza. Ela recebe todos os nutrientes necessários para crescer. E às vezes nós, quando estamos em problema, quando estamos diante de uma montanha de adversidade,
Nós não paramos para ouvir a direção de Deus. Nós não paramos para receber uma orientação divina. Nós não paramos. E ao invés dos problemas serem resolvidos, eles só tendem a piorar. Eles só tendem a ficar cada vez pior. E quanto mais o problema fica mais difícil, e quanto mais você fala do problema, quanto mais você se faz, assume o lugar de vítima, mais problema você está criando para a sua vida. Mas a montanha, ela cresce, ela vai crescendo. Você precisa assumir o controle da sua vida. Você precisa usar a fé, da semente. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te para o outro lado, e assim acontecerá, e nada vos será impossível. Amém? Que você tenha uma fé permissiva, que você permita que Deus, Ele seja Senhor da sua vida. Que você permita que Deus, Ele seja Deus na sua vida. Que você aceite o que Deus tem para você. Quantas pessoas não aceitam o que Deus tem para elas? Quantas pessoas vivem resistindo ao que Deus tem para a vida delas? E não estão usando a fé da semente, porque estão resistindo. Então, a fé que move montanha é essa, é a fé da semente de mostarda. A fé que move montanha é a fé permissiva, é a fé que não discute, é a fé que não interroga, é a fé que não duvida, é a fé que a pessoa se deixa ser guiado, ser conduzido por Deus. Assim como a mostarda, assim como a semente de mostarda, assim é você. Assim como a semente de mostarda, ela tem um propósito. A mostarda, ela existe para ser grande. A mostarda, ela existe para ser grande. Sabe o que isso significa dizer? Que você nasceu para ser grande. Que eu nasci para ser grande. Que nós nascemos para ser grande. Sabe o que isto significa dizer? Que nós nascemos para estar em cima.
Isto significa dizer que eu e você nascemos para estar em cima e não embaixo. Você nasceu para estar em cima e não embaixo. Você nasceu para ser grande, não pequeno. Você está entendendo? Não aceite ser menos do que isso. Você não nasceu para ser uma coisinha pequena. O projeto de Deus para mim e para você é que nós venhamos crescer. E quando eu falo crescer mesmo, financeiramente, materialmente, crescer mesmo, ser grande. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter a fé, da fé da semente. A fé que move montanhas é esta. Qual é a fé que move montanhas? É a fé permissiva. E que fé é esta? É aquela pessoa que permite que Deus a conduza. Que o Espírito Santo guie sua vida. Que Deus, Ele seja o Senhor. E Deus como Senhor, o agricultor, nós como semente de mostarda, ainda que é pequeno, Deus como agricultor, Ele nos plantou na terra para que nós cresçamos, para que nós sejamos grandes. Lembre-se, a semente da mostarda, ela cresce até 3 metros de altura. Você nasceu para ser grande. Você não nasceu para ser cauda. Você nasceu para ser cabeça. Deus é o agricultor que te plantou aqui nessa terra, e na própria terra já tem tudo. Tudo que você precisa, você já tem. Qual é o seu problema? Você já tem a solução. É você que não vê. É você que não enxerga. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Qual o tamanho do seu problema? Quando você diz que o seu problema é maior do que você, ele será. Porque é você quem está dizendo isso. É você quem está usando esse poder contra você. Quando você diz que não pode, você está certo. Você está certa. Você não vai poder. Porque você está dizendo que não pode. Mas se você mudar a linguagem, pare de colocar mensagem, pare de fazer propaganda dos seus problemas no Facebook. Pare.
Pare com isso. Pare de colocar seus problemas. Pare de fazer propaganda dos seus problemas. Quando você faz isso, você só está fazendo com que o seu problema cresça. Está entendendo? Quanto mais você cresce, quanto mais você fala do problema, mais ele cresce. Quanto mais ele cresce, mais você diminui. Quanto menos você fala do seu problema, mais ele diminui. E quanto mais ele diminui, você cresce. Você cresce. Você cresce. Amém? Use a fé. Da fé da mostarda. Jesus disse: se tiverdes fé como o grão de mostarda, direi a este monte: ergue-te daqui para o outro lado, e assim acontecerá, e nada vos será impossível. Fé como a fé da mostarda, igualzinha. Amém? Que você, que nós venhamos desenvolver a fé da mostarda. Não é uma fé que duvida, é uma fé de convicção, de certeza. Amém? Que a graça e a paz esteja com você. Eu quero mandar paz para Roberta, paz do Senhor, para nossa irmã Celinha, a nossa irmã Ana Paula, para nossa irmã Ana Maria, para nossa irmã Mari Silva, para nossa irmã Débora Ramos, para nossa irmã Jéssica. Eu quero mandar paz para todos. A nossa irmã Deilaine Gomes, quero mandar paz para todos. Lembre-se, se tiverdes fé, como, ou seja, como é o que é igual à fé da mostarda. Não é a fé do tamanho de um grão de mostarda, não. Jesus não disse assim, não. Não é uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não. Mas é uma fé igual à fé da mostarda, igual. Uma fé permissiva. Amém? E você use essa fé ao seu favor. Uma fé que recebe, o que é que a semente da mostarda recebe? Ela recebe tudo o que ela precisa para cumprir com o propósito de vida, de existência dela. Então, se você permitir que Deus, Ele te dê tudo o que você precisa, aí sim. Se eu permitir que Deus seja o Senhor da minha vida, se você permitir, se nós permitirmos que Deus seja Deus, amém? Você tem um propósito. Você tem uma missão nessa terra. Qual é a missão da semente de mostarda? Qual é a missão da semente de mostarda? Qual é a missão dessa semente? É crescer. Ela nasceu para
crescer, ser grande. Qual é a sua missão? Ei, você tem uma missão na terra. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Existe um lugar no mundo que é seu. Existe um lugar no mundo que é apropriado para você desenvolver a sua missão de vida. Existe um lugar. Você não está no mundo por um acaso. Você não está no mundo por estar. Não. Não, você é uma semente que nasceu para ser uma árvore grande e gerar muitos frutos. Quais são os frutos? Paz. Você nasceu para ter paz. O fruto é a paz. A paz é um fruto. Então, se você não tem paz, se você não está desfrutando da paz, é porque você não está usando a fé da semente. Tem alguma coisa errada. Mas o fruto do Espírito é paz. Eu lhe pergunto, você tem paz? Você tem uma vida de paz? Ou você vive estressado, estressada? Você tem paz? Eu ia até parar a mensagem, mas agora abriu aqui um leque e eu quero entregar essa mensagem para você. Você tem paz? Você nasceu para ter paz na vida. Você não nasceu para ter uma vida perturbada. Você nasceu para ter paz. Você tem paz de espírito? Segundo, mas o fruto do Espírito é alegria. Você é uma pessoa alegre? Como é que está a sua vida agora? Você está alegre? Você está feliz com a sua vida? A alegria é o fruto. Você é a árvore. Alegria, você tem alegria? Você está vivendo? Você está satisfeito? Você está satisfeita com a vida que você está vivendo hoje? Como é que está a sua alegria hoje? Você está feliz com a sua vida? Você é feliz com a vida em que você tem hoje? Você nasceu para ser feliz. Eu vou repetir. Você nasceu para ser feliz. E a felicidade, ela é um fruto que está dentro de você. A felicidade, ela não está fora. Não, ela não está em ar. Ela não está nas coisas materiais. A felicidade, ela não está nas coisas físicas. A felicidade, ela é abstrata. Ela está dentro de você. Eu lhe pergunto, você é feliz? Você tem alegria? Você tem paz? Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja Deus!
Aleluia! Aleluia! A pergunta é: você tem alegria? Você tem paz? Você sabe quem você é? Você é uma semente que tem como propósito de existência crescer. Se nascemos para crescer, não podemos nos conformar com certas coisas na vida. Só quem pode mudar a sua realidade é você. Só quem pode mudar a sua vida é você. E sabe quando é que a vida muda? Não é quando alguém levanta a mão para o céu. Não é quando alguém começa a frequentar uma igreja. A vida muda quando isso aqui muda, olha. Quando a mente muda. Quando os pensamentos mudam. Tudo muda. Romanos 12. Transformai-vos. Romanos 12. E não vos conformeis. Olha a palavra. E não se conforme com esse problema. O que é não se conformar? É não tomar a forma. É não aceitar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Do vosso entendimento. Então, a mudança. Você quer ver o seu problema mudar? Você quer ver essa situação se transformar? Você quer ver a solução aparecer na sua frente? Comece a mudar. Aqui, de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Se tiverdes fé, como a fé da mostarda. Foi assim que Jesus disse: se tiverdes fé, como a fé do grão de mostarda, da semente de mostarda, direis a este monte. Ergue-te daqui para o outro lado, e assim acontecerá, e nada vos será impossível. E eu e você, que nós venhamos manifestar a fé da semente de mostarda. Ah, irmãos. Você tem noção do que pode vir de dentro de você? Você tem noção do seu potencial? Você tem noção da sua capacidade? Você tem noção aonde você pode chegar na sua vida?
Você tem noção onde você pode chegar? Você tem noção disso? A semente de mostarda era, na época de Jesus, a menor de todas as sementes. Mas ela tem um potencial tão grande de crescer, aproximadamente 3 metros de altura. Você tem noção do poder que você tem? Você precisa, sabe de quê? Dar mais atenção a você. Ei, dê atenção mais a você, viu? Dê mais um pouco de atenção para você, preste mais atenção em você. Você coloca tanta a sua atenção no problema, você coloca tanta energia no problema, você coloca tanto foco no problema, que você esquece de você. Você gasta tanto tempo com o problema, que você esquece de gastar tempo com você, com a sua capacidade, com o ser divino, maravilhoso, poderoso que é você. Olhe, amanhã não perca a mensagem de amanhã, não. Amanhã será o encerramento. Não tente resolver seus problemas. Ei, você já ouviu falar na lei do menor esforço? Quem foi que disse a você que a vida tem que ser dura? Quem foi que disse a você que para as coisas acontecerem na sua vida tem que ser com dificuldade? Quem disse isso? Te enganaram. Isso é apenas uma crença, que não é a realidade. Eu lhe pergunto, qual é o esforço que a semente faz para desenvolver? Você já percebeu que quanto mais você coloca esforço, força, para resolver um problema, mas ele persiste? Você já percebeu que quando você relaxa, o problema vai embora? Você já prestou atenção nisso já? Você já prestou atenção que quanto mais você coloca força para querer mudar uma situação, ela não muda? Você já parou para pensar que quanto mais você pega no pé de alguém para alguém mudar, alguém não muda? Porque você está colocando energia no lugar errado. Porque você está resolvendo o problema pela força. A Bíblia já dizia lá em Zacarias, não por força, nem por violência. Ei, não é pela força que se resolve os problemas. Não é pela violência que se resolve os problemas, não. É pela calma, é a tranquilidade. Não precisa se estressar, não. Você já percebeu que quanto mais você se estressa, quanto mais você tem raiva de um problema, quanto mais você luta, você briga, você se esforça, mas a coisa não acontece? Quando você relaxa. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo a você. Um exemplo básico.
Um exemplo básico para você captar a mensagem. Quando você perde algo dentro de casa, você perde uma caneta, você perde uma caixa de fósforo. Quando você perde algo dentro de casa e você quer achar, você bate em um lugar, você bate no outro, você procura um lugar, um pente, você procura um pente para pentear o cabelo e não acha. Aí fica estressado, fica estressado. Você já percebeu que quanto mais você se estressa, mais você não acha? Você já percebeu que quanto mais você fica abusado, abusada, as coisas não acontecem, não aparecem? Porque você está agindo de forma errada. Ei, não é se esforçando não. É a lei do menor esforço. Amém? É a lei do menor esforço. A semente, ela não precisa se esforçar. Ei, preste atenção nessa palavra. Receba esta palavra. A semente de mostarda ou qualquer outra semente da terra, ela não precisa se esforçar para crescer. Precisa? Não. Ei, não. É natural. As coisas acontecem naturalmente. Deixa as coisas acontecerem. Deixa, os problemas serão resolvidos na sua vida naturalmente. Sem esforço. Sem esforço. Você já ouviu falar já? Na lei, a lei do menor esforço. Você já viu alguma semente no mundo ela se esforçar para crescer? Vamos aprender com a natureza. A natureza está aí para nos ensinar. Jesus disse: olhem para as aves, olhem para os lírios do campo. Eles não fiam, não trabalham, não se esforçam. Contudo, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio. Amém? Por favor, pare de se esforçar. Pare de querer resolver os problemas a ferro e fogo. Silêncio. Ei, pratique a lei do silêncio. Pratique a lei do silêncio. E naturalmente é a mesma coisa, irmãos. Você perde uma caneta dentro de casa e você bate, você procura, você fuça um canto, você fuça outro canto e não acha. Você fica aperreado, fica aperreada e não acha. É quando você relaxa, quando você sossega, quando você se acalma, aí quando você menos espera, a caneta aparece. Digamos que essa caneta aqui é o seu problema. Digamos que essa caneta aqui é esse problema que você está vivendo agora. Digamos que está assim, é o seu problema.
E você tenta resolver, você busca, fica com raiva, fica chateado, fica chateada, quer resolver de todo jeito e não consegue. A palavra é Ruth 3,18. Sossega. A palavra é Ruth 3,18. Sossega. Ei, sossega. A palavra é Salmo 46. Aquietai-vos. Aquietai-vos. A palavra é Isaías. Não tem mais. Não tem mais. Ei, calma. Não deixe que o problema tire o seu sono. Vá dormir tranquilo. Vá dormir tranquila. E quando você menos esperar, quando você relaxa, você está baixando ondas cerebrais. Lembra do hino 578? Cante ele hoje, viu? Lição de casa, hino 578 da harpa cristã. Lição de casa, hino 578 da harpa. Essa é a lição de casa para você. Ei, essa é a lição de casa para você. Sossegai. Irmã Sueli, sossegai, minha amada. Sossegai. Quanto mais você fica apreensiva, quanto mais você fica estressada, mas o problema ele aumenta. Quando você relaxar, quando você sossegar e ouvir lá no fundo do seu coração a voz mansa e suave de Deus, lhe guiando, lhe conduzindo, lhe dirigindo ao caminho certo. Calma, irmã Sueli. Calma. Como disse o sábio, melhor é o fim das coisas e o princípio delas. Tudo será resolvido. Use a fé da semente de mostarda. Você tem essa fé. Você tem esse poder. Amém? Amanhã será a conclusão. Aleluia! Deus seja louvado. O tema de amanhã
será o segredo da vida. Amanhã nós iremos encerrar nossa série. E o tema será o segredo da vida. Você sabe qual é o segredo da vida? Amanhã, se Deus permitir, estaremos encerrando essa série de estudos. Depois nós conversaremos, irmã Sueli. Eu quero mandar paz para todos. Nossa irmã Sueli, meu irmão Flávio, meu irmão Bucha de Canhão, minha irmã Fernanda, irmã Cleia, irmã Cici, irmã Cícera, irmã Deilaine, irmão Robson, irmão Roberto, irmã Ana Paula, irmã Mari Silva, irmã Débora, irmã Jéssica, irmã Celinha, irmão Roberto. Eu quero mandar paz para todos. Lembre-se, se tiverdes fé, como a semente de mostarda, direis a este monte: ergue-te daqui para o outro lado, e assim acontecerá. Ele não disse quando acontecerá, mas ele disse acontecerá. Persevere. Use a palavra ao seu favor, porque a palavra, ela tem poder. Amém. Graça e paz a todos. Obrigado por sua participação. A paz do Senhor, irmãos. Amanhã iremos concluir com o seguinte tema: o segredo da vida. Qual o segredo da vida? Fiquem todos na paz. Obrigado por sua participação.